Graças a Deus, louvamos a Deus por mais esta oportunidade. Glórias a Deus. São 22 horas e 33 minutos. Hoje, dia 31 de março de 2021. Louvado seja Deus. Graças damos ao Senhor. Vamos então ler a palavra de Deus. O livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Glórias a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Nós exaltamos e engrandecemos ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós bendizemos ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Abacuque capítulo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazem ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vosso dia uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para o castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por quê? Pois olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Glórias a Deus. Pastor Simão, glórias a Deus. Nós lemos aqui Abacuque capítulo 1, até o versículo 13, o versículo 1 até o versículo 13. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui o profeta Abacuque, né, falando com Deus a respeito do mal que estava vindo sobre Jerusalém, sobre a casa
de Judá, né? E questionava ao Senhor: Senhor, até quando clamarei violência e tu não me escutarás? Para nós compreender o que estava acontecendo nesse cenário de Abacuque, nós precisamos olhar a palavra de Deus e ver que antes de Abacuque, né, antes do rei que era do tempo de Abacuque, o rei Jeoaquim, teve um rei chamado Manassés, né? Esse rei foi muito perverso diante de Deus, né? Ele criou, levantou estátuas de adoração, adorou o sol, a lua, praticou atos de feitiçaria, derramou sangue inocente, fez coisas horrendas, né? Descumprindo a lei do Senhor, fez tanta maldade que isso foi mal aos olhos de Deus, né? Então Deus prometeu que enviaria um castigo a Judá. A Jerusalém, né, seria castigada por causa dos pecados de Manassés. Entre Manassés e Jeoaquim, né, teve um rei por nome de Josias que reparou o templo, que instituiu a Páscoa novamente. Muitos anos que a nação de Israel não celebrava a Páscoa. Mas morrendo Josias, vieram outros reis que continuou praticando a maldade, continuou desobedecendo a palavra de Deus, a lei de Moisés não era cumprida, o justo sofria na mão do ímpio, o sangue inocente era derramado, os juízes aceitavam subornos, a verdade não prevalecia, era um caos a cidade de Jerusalém. E tudo isso desagradava ao Senhor. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Se nós olharmos lá o profeta Jeremias, nós vemos ali Deus falando com Jeremias a respeito de um cativeiro que viria para Judá, né, que Deus enviaria uma nação do norte, que foi a Babilônia, né, junto com Nabucodonosor, seu imperador, seu rei da época, que invadiria Jerusalém e levaria os cativos, levaria Judá para o cativeiro. Deus chega a representar Judá como figos dentro de um cesto. O Senhor mostrava para Jeremias, ali no capítulo 24, figos bons e figos maus, né? Os figos bons, para que pudessem ser preservados, seriam levados cativos, né? Deixariam a sua terra, o conforto da sua pátria, e seriam levados cativos para Jerusalém. O professor Godilon, seriam levados cativos para Jerusalém. Agora, os figos maus, representando ali na profecia de Jeremias, no capítulo 24, seriam deixados para morrerem com a peste, morrerem com a fome, com as bestas feras ou com a espada. Deus estava irado com a nação de Judá. E a ira de Deus era tamanha que Deus não viria intercessores. Nem se alguém orasse pela nação de Judá naquele momento, Deus não iria ouvir. Nós vemos isso no capítulo 15 de Jeremias, Deus falando, veja bem o que Deus fala aqui no capítulo 15, versículo 1 de Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Veja, a maldade era tamanha na casa de Judá, que Deus lhe fala aqui com Jeremias, ó, ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, eu não seria com este povo.
Veja que quando Moisés intercedeu pelo povo no deserto, Deus ele aplacou a sua ira e não destruiu o povo no deserto, né? Por causa da intercessão de Moisés. Mas Deus estava. A maldade da casa de Judá era tamanha que Deus falou: mas nem se Moisés e Samuel se colocarem diante de mim para interceder, eu não serei com este povo. Em outro trecho das Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus ele fala com Ezequiel, dessa vez no capítulo 14. Ezequiel. Veja o que o Senhor fala em Ezequiel, Ezequiel 14. Para vocês entenderem o porquê que Deus estava permitindo tamanho castigo sobre a nação de Israel, sobre a casa de Judá, trazendo uma nação mais ímpia do que eles, que era a Babilônia, para destruir a cidade, destruir o templo, destruir os muros da cidade, levar os nobres, muitos homens cativos, né, homens e mulheres cativos para a Babilônia, e o restante que fica na cidade morrer com a peste, com a fome, com a espada, com as diversas férias que saíam dos campos. No capítulo 14, a partir do versículo 12 de Ezequiel, para que vocês entendam o cenário que Abacuque vivia. Ele questionava Deus, né? Nós vemos Abacuque primeiro, e questionava Deus: Senhor, eu estou clamando, porque está vindo violência, e o Senhor não me escuta. Ou seja, Abacuque queria um livramento. Mas veja que o Senhor fala através de Ezequiel, que também viveu nesse mesmo período, foi levado cativo. Ezequiel foi um profeta do cativeiro, né? Jeremias profetizou junto com Abacuque ali na cidade de Jerusalém. Ezequiel já foi levado para o cativeiro, um dos que foram levados para o cativeiro, e profetizou aos do cativeiro. No versículo 12 do capítulo 14 de Ezequiel, aqui fala a justiça do castigo, dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda, veja o versículo 14 do capítulo 14 de Ezequiel, Deus falando a respeito da casa de Judá. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens mais piedosos do que a Bíblia diz, os três homens, Noé, Daniel e Jó. Ainda que esses três homens, o Senhor está dizendo, capítulo 14, versículo 14 de Ezequiel, ainda que estivesse no meio dessa nação, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Aí o Senhor continua dizendo: se eu fizer passar pela terra nocivas animárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel, novamente estou citando, Noé, Daniel e Jó,
estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas animais e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais? Compreende? Então, o pecado de Judá, dos seus reis, do povo, os reis que fizeram o povo pecar, era tamanho, tamanho. A grandeza chegava tão mal diante de Deus, que Deus primeiro falou com Jeremias: se Moisés e Samuel se colocar diante de mim para interceder por esse povo, se eles se colocassem, eu não os ouviria. Eu não seria com esse povo. Aí com Ezequiel o Senhor fala: se Jó, se Moisés, desculpa, se Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dessa cidade, eles só livrariam suas almas por causa da sua justiça, por causa da sua piedade, por causa do seu amor para comigo, diz o Senhor. O cenário ele era catastrófico nos tempos de Abacuque. É por isso que ele clama: Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 1 que nós lemos, né, no versículo 2, o Abacuque dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Veja bem, Abacuque clamava a Deus: Senhor, a sua cidade será destruída, o seu povo irá para cativeiro. Senhor, os jovens cairão à espada, as moças serão forçadas. Senhor, olha a situação que está acontecendo. O Senhor não me escuta, Senhor. Por que o Senhor não me escuta? No versículo 13, nós vemos Abacuque continuando questionando a Deus, no versículo 13, dizendo: tu és tão puro de olhos, Senhor, que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora quem que é mais justo do que ele? Veja bem, Abacuque estava questionando a Deus: Senhor, como que o Senhor pode permitir que uma nação tão ímpia como a Babilônia, que serve deuses estranhos, pode vir contra o seu povo, a sua herança, a quem o Senhor tirou lá da terra do Egito? Como o Senhor pode permitir que o ímpio faça sofrer o justo? Entende a complexidade da situação e o porquê que Abacuque de início não compreendia o que estava acontecendo, por que Deus estava permitindo aquele sofrimento para a nação de Israel, a casa de Judá, destruindo a grande cidade de Jerusalém. Porque havia uma situação que já não era mais suportável diante de Deus. Né? O Senhor chega a dizer, a gente vê lá em Reis, quando o Senhor fala a respeito lá de Joaquim, de Manassés, o pecado era tamanho do rei Manassés, do povo, que eles superaram as nações que viveram na terra antes. Né? Os jebuseus. Ele chegou a passar os seus filhos no fogo, né? Ofereceu seus filhos em sacrifício a Moloque. Veja o tamanho da maldade do que eles cometiam diante de Deus, conhecendo ao Senhor, conhecendo a lei do Senhor, mas eles desprezaram os mandamentos do Senhor. Eles fizeram dos mandamentos de Deus algo desprezível, algo que não era útil para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias chegou a escrever, pedir para que Baruque, que era o seu ali, uma espécie de assistente, a escrever as palavras de profecias e levar ao rei Joaquim, ele simplesmente rasgou e colocou no fogo. Ele não queria dar ouvido aos profetas.
não queria ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. Estavam querendo andar pelos seus próprios caminhos. Esta era a razão pela qual Judá estava sofrendo. A razão pela qual o Senhor permitiu que Nabucodonosor pegasse o seu exército, invadisse Jerusalém, destruísse as portas da cidade, colocasse fogo nas portas, derrubasse os muros da cidade, destruísse o templo, levasse os utensílios, o ouro, a prata, tudo que tinha de precioso no templo do Senhor em Jerusalém, e levasse para a Babilônia. E os cativos, aqueles que foram levados a cativeiro, Deus permitiu que eles fossem a cativeiro para os preservar. Né? Isso é representado, como já citei anteriormente, como os figos bons, que Jeremias fala no capítulo 24 do seu livro. E os figos maus, que ficaram na cidade, morreram pela espada, pela fome, pela peste, pelos animais selvagens que invadiram a cidade. E Abacuque queria entender essa situação. É um dos questionamentos, queridos, que nós às vezes fazemos, né? Por que Deus permite, às vezes, que homens maus prevalecem e o justo acaba passando por situações delicadas, passa por sofrimentos? Por que Deus permite toda essa situação? Né? Deus tem um propósito para tudo. Né? Deus não quer trazer correção para a nação, para o povo, para a igreja, para a família. Aonde quer que o Senhor esteja permitindo algo que a gente não consegue compreender ou entende que, mas como é que pode alguém que é mais ímpio, né, ou um ímpio, praticar tamanha maldade contra alguém que é justo, alguém que serve a Deus? Deus permitiu isso com Judá. E muitos homens bons, fiéis ao Senhor, piedosos, foram levados ao cativeiro para serem preservados. Nós vemos homens do cativeiro, como o próprio profeta Ezequiel, que foi levado e virou profeta, né? Ele que era da linhagem sacerdotal, mas Deus o chamou para ser profeta no cativeiro. Nós vemos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Homens puros, fiéis, sinceros, né? Piedosos, e foram levados para o cativeiro, com a permissão de Deus, para os preservar, porque Deus queria corrigir a nação de Judá. Deus queria trazer correção e juízo sobre a nação de Israel, por causa dos pecados dos seus pais, por causa dos pecados que estavam acontecendo. Então, a espada, o juízo de Deus, ele vem para trazer correção. E Abacuque ali ficou perplexo com tudo que estava acontecendo. Era um cenário catastrófico. E ele não conseguia entender como pode tudo isso acontecer. No capítulo 2, nós vemos Abacuque dizendo: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for arguido, ou seja, questionado. Né? Então, Abacuque está dizendo aqui: vamos colocar na posição para ver qual é a resposta do Senhor. O que o Senhor tem a falar comigo? Aí no versículo 2 vem a resposta de Deus para Abacuque, dizendo: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Escreve bem legível, em letras grandes, garrafais, para que quem passar correndo consiga enxergar, ler a respeito dessa visão, que Deus estava ordenando a Abacuque. Porque a visão
é ainda para o tempo determinado. Aqui já é algo profético para os dias finais, para os tempos finais. Né? Aqui acredito eu que já esse trecho do versículo 2, do capítulo 2 de Abacuque, já fala a respeito da grande tribulação e da ascensão do anticristo. Né? Porque a visão ainda é para o tempo determinado e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Aqui no versículo 4, Abacuque está dizendo, mas o justo pela fé viverá. É a única vez no Antigo Testamento que a gente encontra a palavra fé. Única vez. Dos 39, né? 39 livros do Antigo Testamento que a gente encontra a palavra fé. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Nós somos chamados, queridos, para viver pela fé e não pela vista. Né? Ainda que se arme diante de nós cenários, situações que nos coloque à prova, que nos faça enfrentar desafios, né? Ou que às vezes nós paramos e questionamos a Deus, né, por que tudo isso está acontecendo, como nós podemos citar um exemplo da nossa atualidade, né, de toda essa situação que nós estamos vivendo de crise, né, sanitária, de, de, de mortes, né, e mortes não somente de pessoas que não servem a Deus, mas servos do Senhor que também foram acometidos por essa praga, né? E a gente para às vezes e fica pensando, por que, Senhor? Por quê? Nós vemos que Abacuque diz assim, o justo viverá pela fé. Se nós ler Hebreus, capítulo 11, vamos ver a respeito da fé. Hebreus, a epístola aos Hebreus, né? O autor da carta aos Hebreus é anônimo, né? Não sabemos quem foi que escreveu, alguns sugerem que foi Paulo, né? Outros Apolo, mas não há nada de concreto sobre isso. Mas veja aqui que o escritor de Hebreus está dizendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Aí depois, nos versículos seguintes, nós vamos ver o escritor dizendo que Noé foi trasladado pela fé. Nós vemos que Abraão, né, foi um pai da fé. Noé, divinamente revelado, construiu a arca pela fé. Ainda que os textos sagrados não citam a fé. Né? A única parte do Antigo Testamento que fala fé, a palavra, literalmente a palavra fé, nisso que nós lemos de Abacuque 2,4. Mas todos esses homens de Deus, santos profetas, servos do Senhor, viveram pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Como nós vemos Paulo falar a respeito da justificação no capítulo 4 de Romanos e Gálatas também. Então a justificação sempre foi pela fé. Mas se nós observarmos, depois da lista de heróis da fé, nós vemos aqui o escritor dizendo, no mesmo capítulo 11, a partir do versículo 38 diz assim, e versículo 37, só para nós compreender, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, homens de Deus, heróis da fé, foram apedrejados, cerrados, tentados,
mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, essa terra que nós pisamos, né, que nós caminhamos sobre ela, não era digna de receber esses grandes homens de Deus, heróis da fé. Errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, o escritor está dizendo, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Então nós temos que andar por fé, não por vista. Algumas situações, como essa que nós estamos vivendo, que chega a trazer muita angústia, né, aos corações, às vezes quer tirar de nós essa certeza de que Deus ele está no controle de toda a situação, de que Deus não desamparou os seus, né? Ainda que o corpo padeça com a enfermidade, né, e desça a sepultura, a fé, ela permanece. Né? Como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Por que ele guardou a fé? Porque ele tinha certeza, né, de que no momento que Jesus voltar, que essa é a nossa esperança, quando Jesus voltar, que a trombeta soar, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morreram em Cristo, né, não importa a forma com que morreram, se foi pela espada, se foi pela fome, se foi no deserto, se foi pelas feras, como os heróis da igreja primitiva foram lançados nas arenas dos pagões para serem devorados pelas feras. Não importa quantos sofreram os naufrágios, seus restos mortais ficaram pelos oceanos, quantos foram queimados nas fogueiras da Inquisição e os seus restos mortais viraram simplesmente cinza. Todos esses, não importa a forma com que morreram, ou os nossos queridos irmãos que estão sendo recolhidos nesse período de pandemia, todos, quando a trombeta tocar, os seus corpos, onde quer que estejam, serão ressuscitados, já transformados num corpo incorruptível, no corpo imortal. E os vivos, nós que estivermos vivos nesse grande momento, seremos também transformados e juntamente com eles arrebatados. E para sempre aí estaremos com o Senhor, encontraremos com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe meu socorro. Então não há tribulação que venha nos afastar de Deus. A morte, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, né, que a morte ela não pode nos afastar de Deus. A espada não pode nos afastar do amor de Deus. A fome, a peste, a doença, a perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E os momentos de tribulação, de perseguição, de sofrimento, Deus ele tem um propósito para tudo isso. Veja Jó, um homem justo, né, sendo dado testemunho no próprio Deus, como nós vemos no livro de Ezequiel, Deus falando a respeito de Jó, de Noé, de Daniel. Né, e quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos ali quando Satanás se apresenta diante de Deus e o Senhor pergunta: tem visto o meu servo Jó? Homem fiel e reto, né, que se dizia do mal. E Satanás fala: Senhor, ele te serve em vão? Não? Tu tens cercado-nos de bens, de tudo. Tem dado de bom, de melhor. Jó
Jó é o homem mais rico do Oriente. Ele te serve por causa disso. Toca em tudo que ele tens, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E Jó, ele passou por uma tribulação tamanha, que serve para nós como um exemplo de fé, de paciência, de perseverança, de temor a Deus, de amor a Deus, de piedade. Ainda assim sofreu, perdeu seus filhos queridos, perdeu todos os seus bens. Ainda teve a oposição da sua esposa, que no momento de, de, de tribulação, já não suportando, pediu que Jó amaldiçoasse a Deus. Ainda assim Jó não pecou contra Deus com a sua boca. Nós vemos qual foi a recompensa de Jó? Depois de ainda ser ferido, Satanás ter tocado na sua carne com a permissão de Deus, e ele adoecer de uma chaga maligna, de ver os seus amigos o acusando. Jó perdeu o apoio da esposa, perdeu o apoio dos amigos, todos vieram opositores, acusando: olha, é isto, é aquilo, o Jó, você não fez isso, Jó, você não fez aquilo, Jó, você está passando por isso porque você pecou, olha, Jó, você não foi fiel a Deus. Olha, veja, Jó perdeu os bens materiais, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu o apoio da sua esposa, Jó perdeu o apoio dos seus amigos, e tudo isso juntou como que uma pressão psicológica em cima de Jó, para que ele viesse negar ao Senhor, para que ele viesse blasfemar contra o Senhor no momento da calamidade. Jó também não entendia o que estava acontecendo. Assim como Abacuque, ele não entendia o que estava acontecendo. Por que, Senhor? Olha a diferença. Primeiro Deus permitiu o castigo sobre Judá por causa dos pecados, por causa do sangue inocente derramado, por causa da justiça falha, desonesta, por causa da aflição da viúva que não era socorrida, do órfão que não era socorrido, do pobre que não era atendido, que era defraudado em juízo. O castigo veio até para o justo, porque Deus queria corrigir toda a nação, Deus queria trazer uma correção, um juízo para toda a nação. Então o justo ali sofreu junto com o ímpio, mas com a permissão de Deus, e Deus preservou o justo, preservou aqueles que foram para o cativeiro, mesmo perdendo seus bens, mesmo tendo que deixar a sua terra mas de alguma forma sofreu com as consequências do pecado de toda a nação. E Jó era um homem justo, ainda assim sofreu, mas não negou o Senhor, porque ele viveu pela fé. Mesmo às vezes não compreendendo o porquê que ele estava ali sofrendo, sendo um homem justo, ele não blasfemou contra Deus, ele não pecou contra o Senhor, ele resistiu, ele suportou o momento de tribulação, o momento de aflição, e Deus o recompensou, como nós vemos no capítulo 42 de Jó, que Deus ele vira o cativeiro de Jó e restitui tudo para ele novamente. Queridos, a Bíblia fala que todas as coisas contribuem, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele é onisciente, Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu pensamento, Ele conhece a intenção do meu coração, Ele te conhece da mesma forma. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe até onde você suporta.
Porque Deus não dará aprovação além daquilo que nós podemos suportar. Vindo a tentação, como Paulo escreve aos Coríntios, se não me engano, primeira carta 10, 13 de Coríntios, vindo a tentação, vem com ela um escape. Mas por que a tribulação vem? Por que Deus permite que nós passamos por tribulação, passamos por momentos de calamidades como nós estamos passando e vendo pessoas sofrerem ou perderem a vida, até servos de Deus partirem? Capítulo 5 de Romanos, nós vemos Paulo dizer que a tribulação ela produz paciência. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está vendo? Tribulação produz em nós paciência. Paciência produz experiência. A experiência é a esperança. A esperança não traz confusão. Nós não ficamos confundidos. Nós não podemos ser confundidos em momentos de tribulação, em momentos que parece que tudo está indo de água abaixo, ou em momentos de calamidades. A igreja do Senhor, que conhece as Escrituras Sagradas, ela não pode ser confundida nesse tempo. Ela tem que viver pela fé, não andar por vista, mas pela fé. Louvado seja Deus. Nós vemos o Paulo escrevendo no capítulo 4 de Romanos. Vamos ver aqui o versículo. Na verdade, é a carta de Paulo aos Coríntios, né? Na verdade, Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja o que Paulo está dizendo, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Ao longo dos anos, né, nós vemos pessoas pregando um evangelho triunfalista, humanista, que faz com que as pessoas coloquem nos seus pensamentos, nas suas cabeças, que ela não passará por tribulação. Que ela servindo a Deus, nada vai acontecer de mal. Que Deus não vai permitir ela passar por momentos de dificuldade.
Então, é um evangelho que foi pregado, né? São falsificadores da palavra de Deus, que fez com que as pessoas fossem cegadas. O Deus desse século é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Então as pessoas parou de acreditar no evangelho, né, de renúncia, no evangelho de sofrimento, como Paulo, depois de ser apedrejado lá em Listra, né, Paulo disse que importa que por muitas tribulações nós herdamos o reino de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo escrevendo a Timóteo diz, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão muitas perseguições. Ou seja, são tribulações. São tribulações, Cristo, que nós, como servos de Deus, iremos passar. Louvado seja Deus. Então, por isso que nós temos que permanecer na fé, como ele diz no versículo 16, no capítulo 4 aqui da segunda carta aos Coríntios, Paulo dizendo, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meus queridos, por que o justo sofre? Deus tem a sua permissão em cada situação que o justo passa de sofrimento, de desafios, né? Ou até mesmo na hora da morte. Porque a esperança do justo, ela não pode ser nas coisas que se veem. A esperança do justo não pode ser nas coisas dessa vida, nas coisas da terra. A esperança do justo tem que ser nas coisas que não se veem, nas celestiais, nas eternas, nas promessas que Cristo deixou para a sua igreja, para a sua noiva. Esperança de vida eterna. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 19, diz, se esperamos Cristo somente por essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Cito sempre esse versículo para que nós possamos compreender que nós precisamos ter a fé nas coisas de Deus, a fé em Deus, mas a esperança nas coisas celestiais, não nas coisas dessa vida. Porque tudo isso é temporal, passa, aqui fica. Por que o justo sofre? Porque Deus quer te dar experiência, porque Deus quer te capacitar, porque Deus quer te dar paciência, e que aí, se ainda Deus permitir que o seu corpo desça à sepultura, a permissão de Deus, com a permissão de Deus, você precisa ter fé e acreditar que no dia do arrebatamento você irá ressuscitar. Paulo, quando fala sobre a ressurreição aos Tessalonicenses, diz aos irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sofremos, gememos, porque não somos daqui. Queremos a volta de Jesus. Nós vemos no capítulo 8 de Romanos, o versículo 22, louvado seja Deus, Paulo dizendo, no versículo 18, a partir do versículo 18, Paulo dizendo, porque para mim
tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Está dizendo aqui que a natureza, ela foi alterada por causa da queda do homem, por causa do pecado. Mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, sofre dores de parto, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso Espírito também geme, aguarda o grande dia do arrebatamento da igreja, para que também seja transformado e toda essa situação de sofrimento seja coisa do passado e não mais existirá para nós. Entenda que o Senhor me diz: quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Quando pelo fogo, o fogo chama alguma arderá em ti. O Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. Entenda que Deus lhe permite situações difíceis, mas Ele nos livra nas dificuldades. Mas se na dificuldade o Senhor permitir que nós deixemos esse tabernáculo terrestre, nós temos que saber que existe algo celestial preparado para nós. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nós precisamos ter essa perspectiva, essa esperança, que o mundo sofre desesperadamente, sem esperança. Mas nós que temos Cristo e conhecemos as Escrituras Sagradas, temos que manter a nossa esperança firme, viva, sabendo que o Senhor está conosco em todo tempo, todo momento, seja pela vida, seja pela morte, como o salmista disse, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que o Senhor Deus venha dar a vocês esperança, força, fé, que vocês não venham desistir jamais, mas venha combater o bom combate, combater pela fé, que uma vez lhes foi dada. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a sua coroa, guarde a fé, porque há uma coroa de justiça reservada para mim e para você, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, como Paulo disse. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Então persevera, passe o que passar, persevere firme no Senhor, e que o Espírito de Deus te conforte, te console, te ajude em todos os momentos, seja no leito da enfermidade, seja na hora do luto, seja na alegria, seja na tristeza. O Espírito do Senhor é quem te dá força para você prosseguir. Deus abençoe a todos. Permita-me orar por vocês. Pai Celestial, agradecemos a Ti por Tuas misericórdias, por Tua bondade, por Tua fidelidade, Senhor. Pela Tua palavra. Que a Tua palavra vá e produza o fruto para o qual ela foi enviada, Senhor. Que o Senhor venha dar graça a cada um de nós, para que possamos suportar os dias maus, para que possamos resistir firmes na fé, Senhor. Reveste a cada um de nós, meu Deus, de esperança. Reveste-nos, ó Deus, com as armas da justiça, Senhor. Reveste-nos com as armas dos céus,
Pai Celestial, ajude o teu povo, ajude a tua igreja, Senhor, que o teu Espírito Santo os faça lembrar das tuas palavras, das Escrituras Sagradas, para que nos momentos de dificuldade e tribulação, eles não venham negar o Senhor, eles não venham desistir, ou venham pensar que o Senhor os rejeitou, os abandonou. Meu Deus do céu, nos ajude, Pai, a passar pela calamidade. Como diz o salmista, esconde-me no teu tabernáculo até que passe as calamidades. Guarda a tua igreja. Ajude o teu povo a perseverar, independente do que acontecer, Senhor. Ajude o teu povo a ter fé, aguardando fielmente a bendita esperança da volta do Senhor, para nos livrar daquilo que há de vir, da ira que há de vir, e nos levar para junto de ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que aqueles que assistirem, Senhor, possam ser edificados, meu Deus. Que o teu Espírito Santo venha falar cada vez mais em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, todos que nos acompanharam, aqueles que não puderam acompanhar até o final. Mas você que vai me assistir agora, independente do horário que você está assistindo, se você sentiu Deus falar contigo e acredita que essa palavra ela vai edificar a sua vida, edificar a vida de outros, por favor, compartilhe esse vídeo, ajude outros a serem edificados e alimentados também com a palavra de Deus. Bem? Que Deus abençoe a vida de vocês e dê muita graça, muita fé, muita força, saúde, esperança nesses tempos de tribulação. Tenha esperança em Jesus. Como ele diz, examinai as Escrituras, porque nelas cuidais de ter a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Examine a Bíblia, queridos, para que vocês não sejam persuadidos por nada enganoso. Examine a palavra de Deus. Fique com Deus. Que Deus vos guarde e vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a paz de Jesus Cristo e a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com a vossa família. Que o Senhor seja convosco ao entrar ou sair em todas as situações. Que a presença de Deus seja notória em vossas vidas. Muito obrigado. Deus abençoe. Fique com Deus.